Agora vamos para Flamengo, porque o Flamengo, pela primeira vez nas mãos de Dorival, vai ter os 6 zagueiros à disposição. O que você conseguiu de informação andando por esse Rio de Janeiro aí, Léo? Primeira coisa, Dani, as lâmpadas trabalhando aqui, né? Esse novo Maracanã tem dificuldade para a luz chegar até o gramado, né? Então eles usam essas lâmpadas artificiais para colocar um pouquinho de luz, mas há uma preocupação muito grande. Agora há pouco os representantes da empresa que cuida aqui do gramado do Maracanã estavam por aqui, estavam conferindo aqui todo o processo. Excesso de jogos, eles falavam, olha, o mundo ideal é ter um jogo a cada 5 dias no mínimo, mas a realidade aqui não é essa. Flamengo e Fluminense avançaram nas competições, o Vasco também vindo jogar aqui. Então a primeira coisa que eu posso trazer para vocês, preocupação com o gramado. Assim, à primeira vista não está desastroso, mas também não está numa condição ideal, mas o Maracanã trabalha o máximo possível para o gramado suportar essa sequência de jogos que vai ser daqui até o final do ano, com os times disputando todas as competições. Dito isso, quem vão ser os zagueiros que vão ocupar essa faixa mais atrás aqui do gramado? Boa pergunta. Rodrigo Caio recuperado, mas recuperado 100%. Fabrício Bruno, jogador que também ficou fora de algumas partidas. Léo Pereira, que foi, para mim, o melhor do jogo lá em Ibagué. Como é que tira agora, né? Um jogador que foi tão decisivo, até salvando bola em cima da linha, um lance que valeu por um gol. Torcedor olha cheio de desconfiança, mas o fato é que ele fez por merecer aí novas oportunidades. Quem me parece, nesse momento, perder espaço, e aí conversando com os torcedores também, é o Davi Luiz, né? Que é um jogador que chegou com pompa, com história de seleção brasileira, mercado internacional, mas ainda não conseguiu ter ele uma grande sequência. E muitos rubro-negros com quem eu converso, Dani, hoje não colocam o Davi Luiz numa zaga ideal do Flamengo, tendo todo mundo à disposição. Boa, Léo, fica com a gente, tá? Vou só jogar aqui na mesa essa tua informação. O Davi Luiz está sendo questionado há muito tempo, pelo Facincani principalmente, mas acho que tem aí uma zaga... Para mim, a zaga titular é Rodrigo Caio e Pablo. Mas é o que o Léo falou. Como é que você tira o Léo Pereira depois da partida que ele fez, né? Eu acho que o Flamengo não sabe qual é a sua zaga titular, né? Porque o Léo Pereira ele faz uma partida muito boa. Aí se ele vacila numa outra partida, volta todo aquele histórico que depois encontra. Aí o Pablo pode ser a zaga ideal. O Pablo ainda não brilhou no Flamengo. E volta e meia tem problema com situação de lesão. O Rodrigo Caio, para mim, é o único que tem vaga cativa nessa zaga. Só que quando ele joga, você não sabe quando ele joga. Passou meses e meses e meses com problema. Quando voltou, não conseguiu emendar uma sequência. Davi Luiz, mal, porque o Davi Luiz ele é um zagueiro que, para mim, ele precisa jogar num contexto muito específico dentro do Flamengo. Ele precisa jogar com uma zaga bem sólida, bem protegida e com ele na sobra. Não tem uma proteção estabelecida na frente, não tem uma zaga sólida, ele fica sempre exposto. Acho que ele tem que jogar com 3 zagueiros, é isso? Ou uma zaga de 4? Ele é o homem da sobra numa linha de 3. Só que nem sempre o cara da esquerda é um zagueiro de ofício. Fecha. Nem sempre a direita ela está bem compensada, ele está sempre exposto. E exposto, Davi Luiz não combate ninguém. A gente já está acostumado. E tem até um lance do gol contra o... Se eu não me engano, o primeiro gol contra o Internacional, né? Uma bola muito bem trabalhada. O Davi Luiz está indo atrás do jogador, depois corre de volta. Ele está sempre atrasado, está sempre correndo atrás do jogador. Então, para esse combate, não é o nome ideal. Então, todo mundo ali tem algum porém, tem algum senão. Então, o fato de ter os 6 zagueiros à disposição no Flamengo não me diz muito, Dani. À disposição em que sentido? Rodrigo Caio está 100%? Ele joga hoje? Joga um mata-mata da semana que vem? Como é que é isso? Entendeu? Então, assim, o estar à disposição no Flamengo para a zaga é muito pouco para mim. Você pode ter uma peça ali, mas essa peça não vem treinando junto, essa peça não vem jogando junto. A linha de volantes, ela muda a todo momento. Você não sabe se está jogando com uma linha de 3 ou com uma linha de 4 com 2 laterais. Então, assim, independente de estar à disposição ou não, é um ponto de preocupação. É um ponto de preocupação a zaga do Flamengo. Menos mal que para amanhã parece que essa proteção, no caso, quem vinha fazendo falta, que era o João, está de volta. Então, assim, é uma outra conversa. Agora, não necessariamente está todo mundo à disposição na zaga do Flamengo, é uma garantia. O Léo Pereira pode repetir, mas ele também pode oscilar para baixo. Ele tem mais atuações abaixo da média do que atuações como a última. O Rodrigo Caio não está 100%, o Pablo tem sempre um problema e teve problemas técnicos. Davi Luiz não é o melhor dos zagueiros. O Gustavo é um ponto de interrogação. Então, assim, você está dizendo que nem com os 6 zagueiros à disposição essa zaga consegue ficar sólida, é isso? Não, nem com 6 zagueiros à disposição ela é uma certeza de que vai dar tudo certo. A defesa do Flamengo ela é um problema. Ela tem por onde, né? O ano inteiro, a qualquer momento, à disposição ou não, a defesa do Flamengo ela é um problema. É porque aí, Facinho, que entra a questão do sistema defensivo como um todo, né? Mas é melhor você ter 6 zagueiros para escolher 2 do que você ter 2 e não ter nenhum no banco, como já foi a situação. O Flamengo chegou a ter um zagueiro à disposição, né? Sim. Recentemente, na própria Libertadores.
Então, se você tem todo mundo à disposição num cenário em que alguém precisa jogar, porque tudo bem, o Flamengo não tem tido uma zaga rodada há muito tempo, não é de agora, mas em algum momento vai precisar dar um start. Então, se precisar dar um start amanhã, se todo mundo está à disposição, Rodrigo Caio e Pablo, sem conversa. Para mim são jogadores mais técnicos, os jogadores com mais capacidade, principalmente até de personalidade, de liderança. O Pablo que chegou agora faz o corredor esquerdo muito bem. Daqueles que estão à disposição no setor é o jogador que tem mais qualidade técnica. O Rodrigo então nem se fala. Ou seja, mas a questão física, mas todo mundo, o Flamengo tem um problema crônico também nesse lado físico, né? O departamento médico do Flamengo é um departamento afuncional nesses últimos meses, não só com o setor defensivo, com qualquer setor da equipe, todo mundo está sendo entregue ao departamento médico do Flamengo e não voltando na melhor condição. Então, se é para dar um start de que em algum momento precisa mudar, com o Rodrigo Caio e Pablo. Dali para frente você muda, claro, dando mais estrutura com o Thiago Maia e com o João a princípio, 2 jogadores para segurar um pouco mais, para não dar um pouco mais de exposição a um setor que precisa cada vez mais de proteção. O lateral esquerdo para mim seria o Ayrton Lucas, até pelo corredor que ele consegue, hoje pelo desenvolvimento em relação ao Felipe Luiz, que infelizmente teve uma grande carreira, mas atualmente não consegue dar mais intensidade, dar mais movimentação e mobilidade ao setor. O lado direito é uma disputa eterna que vai ser Rodinei com o Mateuzinho. O Rodinei fez um jogo recente bom diante da equipe do Tolima, então talvez tenha a preferência do Dorival, mas miolo de zaga, repito, casa muito também com os 2 volantes de proteção. Tendo Thiago e João com o Rodrigo e Pablo, vejo um Flamengo com um quarteto muito seguro nesse miolo. Vocês enxergam assim, igual o Facincani, essa segurança? O Prato estava enxergando outra coisa aqui. Porque o Facincani, com um vernáculo que chama muito a atenção, falou de departamento médico do Flamengo afuncional. Fui jogar para saber exatamente o que significava afuncional. Da negação, né? A letra A antes da palavra é negação. Exatamente. Aqui não é funcional aqui, né? Sem função, nem serventia. Impressionante. Parabéns, Facincani. Essa palavra do afuncional aí, eu pensei que fosse um jogador. Falei, olha, o Tolima vai aparecer como afuncional. Eu ouvia muito panorama nas noites, né? Ouvi muito panorama nas noites, aí aprendi com o Rafael Prates. Isso aqui é uma bagunça. Com o Rafael Prates. A gente estava na dúvida para não dar uma bola fora, né? Ô, Rafael Prates, fala da zaga também, fazendo favor. A zaga, ele tirou o Léo Pereira sem dó e é isso, a segurança não passa por ali. Essa zaga tem que ser funcional, não afuncional. Se for afuncional, complica para o Flamengo. Mas o que acontece aí, eu tô com o que o Bertozzi falou. A gente vai ter de saber o peso que o Dorival vai dar para o que ele viu na Colômbia. E na Colômbia o Léo Pereira fez um jogo bom. E é claro que tem a condição física, a condição técnica, agora a condição de quem está voltando depois de algum tempo sem jogar. Né? Porque uma coisa é a gente falar do Flamengo ideal, outra coisa é a gente tentar contextualizar que é um jogo de mata-mata de Libertadores, que o Flamengo está jogando uma vaga para as quartas de final, que não dá para pensar apenas no time ideal e ponto final e tirar do contexto. No contexto que o Léo Pereira jogou na Colômbia, dificilmente ele vai sair do time amanhã. Acho difícil que ele saia. A não ser que todos que estão voltando estejam super bem fisicamente. Aí é outra conversa. Vai escolher o melhor tecnicamente, o melhor que se adapta. Me parece que é o Léo Pereira que vai jogar. E aí com ele pode ser o Rodrigo Caio se estiver bem, talvez o Pablo. Eu vou nesse caminho aí, Dani, com o Léo Pereira jogando. 2-1, um Maracanã lotado para receber esse jogo de Libertadores amanhã. Uma torcida que pega no pé de alguns zagueiros. O Léo Pereira é um deles, Rodrigo. Você iria pelo merecimento, né? Acho que até uma meritocracia, assim. Fez bons 90 minutos, você continua no time? Ou você iria agradar também a torcida? Você, não, Dorival Bueno? Eu iria agradar a mim mesmo, né? Que egocentrismo, hein? Exatamente. Eu ia ignorar os mais de 40 milhões de flamenguistas e escalar o Flamengo. Por exemplo, você quer ver como eu sou diferenciado? O cara adepto do Carrossel? São 6 zagueiros à disposição. Pra mim, o Flamengo joga com 3 zagueiros. Um deles, na verdade, é volante. O Davi Luiz já jogou na Europa de volante muito bem. Essa coisa de ele ser peladeiro, zagueiro que sai. Mas seria uma mudança grande pra um jogo que é decisivo? Mas eu sou um Rino Smith, eu sou um Cruyff, né? O meu patamar é outro. Né? Não, acho que tá então é o seguinte, eu iria com o Rodrigo Caio pela direita, Pablo pela esquerda e o Davi Luiz ali flutuando entre a volância, como gosta de dizer o Prates, e a zaga. É o Pedro que gosta de volância. Desculpa. E aí soltaria esses alas. Se é que precisa essa dúvida eterna, Mateuzinho, Rodinei, Mateuzinho, deixa o Everton Ribeiro, que já foi lateral, deixa ele ali. Então se você põe 3 zagueiros, você libera. Rapaz, você vai fazer uma bagunça pra esse time que não treina. Carrossel é assim, amigão. Carrossel holandês é assim. Tem de ter uma segurança. Tem que ter segurança, não. Volta Paulo Souza, hein? O problema é do Tolima, entendeu?
Então, o que a torcida do Flamengo Mas em pode ficar algum momento tranquila é que você pensando não vai ao na Maracanã classificação amanhã, do né? Flamengo não, ou eu tô pensando no show, no espetáculo, na alegria. Sabe o que acontece, assim? Na época da pandemia, eu fiz 120 times ideais de todos os tempos. Então eu fiz o Flamengo de Tava todos os com tempo tempos. esse também? Eu fiz um por dia. lá, hein? Foram 120 clubes. Tava sossegado lá em Bubu. E quase todos os clubes eu montava com 3 zagueiros. Quanto pra pagar Quando nada. você tem um elenco muito forte, com muitas opções do meio pra frente, às vezes você usa 3 zagueiros, mesmo que seja um falso, tá na modinha aqui no Brasil. Quase todos, e no mundo, né? Quase todos os técnicos pegam um lateral, pega o Felipe Luiz e põe pra fazer um terceiro zagueiro. Pega qualquer outro cara, lateral direito, põe pra compor ali e tal. O Flamengo tem bons zagueiros. Então eu falei, dos 3, eu deixaria o Léo Pereira fora. Aí respondendo a tua pergunta. Então se eu tivesse, ele talvez fosse a minha 4ª opção hoje. Porque eu acho que o Davi Luiz ainda não está totalmente integrado, totalmente adaptado, totalmente solto como poderia. Então eu lembrei que de ele jogando de volante em um período muito bem, porque aí ele não perdia a bola e tomava gol. Ele na construção do jogo começando, saída de bola, ele faz isso bem. É um cara que pro jogo aéreo é importante. Bola parada, que durante muito tempo foi um calcanhar de Aquiles do Flamengo. Até o Andrés fazer um gol, a Zico, né? Então, ele tem algumas virtudes que poderiam ser exploradas, inclusive ofensivamente. Então, talvez, é um caso de conversa, de treinamento, né? Você perguntou se eu fosse, né, o Dorival Bueno. Ou... Acho que nem chegaria no segundo jogo, Rodrigo. Então, mas eu seria demitido agora com as minhas convicções. Exatamente. Com a minha ousadia, pelo menos ia cair sendo por cima, diferenciado. Tá bom, Paulo Souza, só um pouquinho que eu vou lá no Maracanã aqui com o Léo Bertozzi pra saber o que é que o Léo faria e o que ele Tolima achou gostaria de disso tudo aí. que foi dito aqui, Léo. Rapaz, você vê que quase combinações matemáticas, né? Com 6 zagueiros, quantas duplas diferentes você monta? Essa tá boa pra cair na prova. Mas, assim, eu esperaria uma posição da fisiologia, do departamento médico para saber como é que tá o Rodrigo Caio. Tem 90 minutos nas pernas, joga Rodrigo Caio. Eu jogaria com Rodrigo Caio e Léo Pereira, até para preservar o bom momento que o Léo mostrou na Colômbia. Então, vamos ver, né? Mas até a hora do jogo muita coisa vai acontecer, inclusive para saber a condição ideal. Muitas vezes a recuperação clínica não quer dizer a recuperação física total, que o jogador esteja em perfeitas condições para o jogo. Outro ponto aqui, ingressos, Dani. 44.500 aproximadamente já vendidos. Ainda tem ingresso, né? O norte, né, que é onde fica o grosso da torcida do Flamengo, que eu estou bem olhando para ele aqui agora, já esgotado, mas ainda tem sul, inferior e superior, oeste, leste, inferior ainda tem à venda. Então, casa cheia a gente já sabe que vai ter, casa lotada ainda não. Dá tempo para o torcedor garantir o seu lugar aqui, vir para o Maracanã, mas por enquanto a gente já tem aí uma boa parcialda de venda de ingressos, viu, Dani? Boa, Léo. Obrigada, tá? Boa sequência de trabalho pra você. Amanhã você tá de volta aqui com a gente, provavelmente, né? Ou se não, pro jogo, e a gente dá uma olhadinha nesse Maracanã aí durante o Futebol 90 também. Um beijo. Maravilha. Só para concluir, o Tolima é tipo a Coreia do Norte da informação. Não divulga a lista de relacionados, a gente não sabe quem tá machucado, quem não tá. Mas pelas fotos da viagem. Mas tem um tá meio assim também. Mas matreiro. assim. Muito bom treinador que é o Nuno Torres. Muito matreiro. Treinador que conhece futebol, sabe às vezes como o jogo vai se encaixando. Não sei se vai dar certo amanhã, mas que ele é bom técnico, é. Boa. Léo, fecha aí. Mistério sobre o Tolima, viu? É isso, mistério, mas pelas fotos da viagem não recuperou Plata, não recuperou Ibargüen, que são os 2 pontas mais importantes do time. E o Tolima deve, mesmo em desvantagem, tentar chamar o Flamengo para jogar em contra-ataques, que são o ponto forte do time. Grande abraço a todos. Beijo, bom trabalho. Tem problema da logística, né? Não, O Pedro, vendo? que é o nosso logística. Um time como o Tolima, que não divulga nada, nem merece estar na Libertadores. Não, mas imagina o sofrimento do Tolima para chegar até o Rio de Janeiro. Esse é o critério? A última vez que eu participei aqui do F90, o Pedro estava muito preocupado com a logística para o Flamengo chegar até lá. Então essas oitavas de final não tem jogo, né? E agora, como é que o Tolima tá chegando até o Rio de Janeiro? Eu não tenho ideia. Eu comecei a saber que eles vão conseguir chegar a tempo. É um sofrimento. Eu acho que ele tá te cutucando. Não, mas o Andrés me deu razão na coletiva do último jogo. Ele sentou lá na coletiva depois do jogo, ele reclamou do quê? Do desgaste para chegar. Agora é o contrário, né? Então, né? Assim, o pobre Tolima. Assim como a nossa equipe, porque o Léo que estava ali com a gente foi para Ibagué voltar para casa, semana né? passada, vai até Bogotá e de Bogotá pega o avião para Ibagué. O Flamengo não vai direto, a gente já comentou aqui semana passada, porque o Flamengo voa sempre em avião fretado, charter, né? E saindo daqui, não necessariamente o piloto tem a experiência necessária para pousar num aeroporto de dificuldade. Dani explicava isso semana passada lá em Ibagué. O Tolima não, ele pode fazer outro caminho, ele pode ir até Bogotá no avião e de lá vir para cá. Então ele não pega aquele desgaste. Agora, é claro que tem um desgaste, é muito mais complicado do que você sair de São Paulo para Buenos Aires, ou do Rio para Buenos Aires, ou do Rio para Assunção.
igual outros times vão fazer. Vira